Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. A Entrevista Coletiva de hoje traz um personagem fantástico, uma pessoa de um grande conhecimento, tem uma bagagem de vida muito interessante e vai contar um pouco dessa história para a gente aqui. Ele é o Daniel Munduruku, escritor, doutor em educação pela USP, e nós vamos falar de povos indígenas, identidade e resistência. Daniel, muito bem-vindo. Grato pela presença. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra poder partilhar um pouco dessa experiência, um pouco dessa vivência que eu tenho experimentado na minha própria trajetória e poder partilhar, né, com nossos amigos aí do outro lado da tela. Nos acompanha na entrevista hoje a jornalista Deise Borowiecki. Deise, muito bem-vinda. Muito obrigada em compartilhar essa experiência com um doutor em educação. Bom, como de costume, a gente faz uma pequena introdução para situar você e situar também o nosso entrevistado dentro do tema que a gente vai tratar. Eu passo a ler. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita, sob medida e só cabe em nós mesmos. Essa frase está no livro que o Daniel lançou, neste livro. Das coisas que aprendi. Ele cresceu na escola na década de 70, período em que o Estado monitorava a leitura das crianças e delineava o conhecimento dos futuros brasileiros. Como Daniel mesmo conta, ele poderia ter seguido um cargo técnico e também ter sido feliz. Mas esta felicidade foi encontrada no curso de filosofia, que o fez buscar sua identidade em Munduruku. Daniel já escreveu 40 livros. É doutor em educação pela USP e Das Coisas que Aprendi, o livro que mostramos, é uma das suas obras, que foi lançada recentemente em Cuiabá. Daniel, nós conversamos um pouco antes da entrevista e o que me veio à cabeça, assim, para a gente começar, você disse, de certa forma, que foi salvo pela filosofia. Eu achei isso fantástico, né? Quer dizer, como é que foi esse processo inicial de se descobrir escritor? Você disse que também só se considerou escritor depois do 20º livro, né? Então, como que é esse processo inicial de descoberta de si, da própria identidade e saber que a perfeição é individual, não é coletiva? Pois é, essa afirmação que eu faço sempre que posso, de fato de que a filosofia ela me deu um parâmetro que até então eu não tinha. Na verdade, eu tendo nascido e crescido dentro de uma comunidade, me permitiu pensar que eu seguiria um determinado caminho, seguiria uma determinada linha de vida. Quando eu obrigado a ir para a escola, tive que me deparar com os rótulos, com os preconceitos, coisas que até então não conhecia enquanto menino, enquanto criança. Isso acabou me dando a impressão de que eu seguiria o caminho que todo mundo seguia, quer dizer, estudar, formar, ter um curso técnico, ter uma profissão, porque era um pouco isso que as políticas de governo naquela ocasião queriam, que o indígena ele deixasse de ser indígena, né? Ele deixasse a sua condição, a sua identidade e assumisse uma condição e uma identidade que era querida ou desejada pelo próprio governo, que era o apagamento dessa diferença que a gente traz. E quando eu fiz o meu curso universitário, eu escolhi, né? Escolhi ser professor, escolhi uma ciência, um conhecimento que me permitisse reproduzir aquilo que eu havia aprendido em aldeia. Acontece que a minha escolha, não sei nem por que motivo direito, mas a minha escolha acabou caindo na filosofia, talvez porque era o que eu tinha à minha frente à época, e eu acabei escolhendo isso, e a filosofia me deu outros parâmetros de pensamento. E ela não permitiu, por assim dizer, eu perder a minha consciência crítica, ou melhor, ela alimentou uma consciência crítica que até então eu não tinha. Nesse sentido, ela foi realmente a minha salvação, porque ela me deu esse elemento, né? Um elemento novo, o elemento da crítica, que me permitiu
repensar, inclusive, a questão da identidade, repensar a questão da etnicidade da gente. E depois, o restante dos meus estudos, eles seguiram um pouco essa mesma trilha. É importante o ser humano ter noção do quão importante é a identidade dele perante uma sociedade, perante uma cultura? É super importante. Quando as pessoas me chamam de índio, por exemplo, eu fico um pouco, hoje em dia eu fico assim um pouco triste, eu diria, porque a palavra índio, ela esconde uma identidade que eu carrego comigo. Munduruku? Exatamente. Eu não sei, Daniel, se você sabe, mas a palavra índio na Venezuela é um xingamento. Mas aqui também. Né? Quando eu faço alguns trabalhos e realmente me surpreendeu, justamente pela negação, né? Que você fala. Então, a palavra índio, ela é uma palavra inventada, criada, que acabou batizando um pouco os primeiros povos que aqui haviam. E ao longo do tempo ela foi ganhando uma proporção muito negativa, de xingamento, né, de inferiorização de quem pertencia a um povo tradicional. E isso, obviamente, passado por uma ideologia que era reproduzida especialmente pela escola, né, nos bancos escolares, fazia com que as pessoas que vinham de uma descendência indígena acabassem querendo negar a sua identidade. Ou seja, se ser índio é ser preguiçoso, se ser índio é ser selvagem, se ser índio é ser atrasado, eu não quero isso, obviamente. E isso fazia com que eu desejasse ser o que eu não era. Porque, na verdade, quando a gente chama alguém de índio, a gente está apelidando, né? É um apelido. E você sabe que apelido, ele sempre é uma negação. O apelido a gente põe na pessoa para dizer que ela é menos que a gente. Enquanto doutor em educação, aprendeu muito e continua aprendendo e ensinando muito. Como aprender a respeitar o próximo? Bom, eu não sei como doutor em educação. Na verdade, talvez o título ele é muito interessante, muito importante, porque acaba permitindo que a gente entre em espaços que alguém sem título não entraria. Eu diria que a gente precisa olhar para as outras pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, né? Porque quando a gente deseja que alguém nos imite ou seja parecido com a gente está negando toda a riqueza que essa pessoa traz de vida, de experiência. Por isso eu reforço o que eu disse antes, quando alguém me chama de índio, eu acho que a pessoa está negando aquilo que eu sou de fato. Ou quando eu apelido alguém, eu nego o que aquela pessoa é de fato. Então é fundamental a gente imaginar que a melhor forma de lidar com o outro é observando o que o outro é na sua essência, né? Aquilo que o torna, assim, ou seja, a sua identidade. Isso você aprendeu na filosofia ou aprendeu na sua cultura, Munduruku? Eu acho que a formulação, o jeito que eu tô falando é um misto, porque a cultura indígena em geral e a cultura Munduruku em especial é uma cultura que nos forma para sermos humanos. Toda cultura forma a gente para ser humano a partir do ponto de vista daquela cultura. Agora, como eu tive a oportunidade de frequentar outras tantas culturas, e entre elas a própria filosofia ocidental, isso me deu uma possibilidade de elaborar melhor essas questões, né? Por isso acho importante, por exemplo, que as pessoas estudem o máximo que puderem, porque é esse estudo, essa capacidade de reelaborar, de olhar para o outro com mais tolerância e com mais respeito, é que nos torna cada vez mais humanos. Eu não sou humano apenas por ser Munduruku, isso sim, já sou um ser humano completo, mas eu me torno ainda mais humano na medida em que eu me relaciono com as outras culturas. Eu quero voltar, Daniel, para os primeiros passos, né? Não aqueles dados aos 3 anos, 2 anos, não sei, mas aqueles dados dentro da sala de aula. Né? Então, quando você saiu da filosofia e o objetivo seu era dar aula, era ensinar, né? E a gente
assim, talvez seja o maior dos dons, né? Justamente passar o conhecimento. Você foi dar aula de filosofia. Só que você foi dar aula de filosofia e você contou para mim, pra gente, que você não deu aula a filosofia do jeito que todo mundo dava, né? Uhum. E aí entra um pouco da identidade. Exato. Como é que foi esse processo que você começou, esse passo singular? Uma mistura da mitologia grega com a mitologia vinda lá dos Munduruku. Pois é, eu acho que eu consegui fazer uma coisa muito nova para mim na ocasião. É claro que a minha formação toda em filosofia era um banho de ocidentalidade, né? Meu pensamento era ocidental. Mas quando na prática eu percebi que trabalhar com o início da filosofia era trabalhar, antes de mais nada, com os mitos gregos, eu me vi diante de um dilema. Reproduzir o mito simplesmente do jeito que ele é contado, ou trazer um pouco para a nossa realidade, vamos usar um termo antigo, né? A nossa realidade tupiniquim, né? A nossa realidade brasileira. E a opção que eu tomei que eu fiz naquela ocasião, foi justamente de poder reelaborar alguns mitos tradicionais, né, que eu tinha estudado na minha formação, ou que eu tinha aprendido ouvido quando criança, transformar isso num elemento de possibilidades para poder atrair. Porque a minha grande questão era como mostrar que a filosofia é um conhecimento importante para a gente compreender a nossa passagem nesse mundo. É amar o saber. E esse amar o saber, que levou você para a escola na década de 1970, hoje nas escolas, existe mais um respeito à diversidade de identidades no Brasil? Olha, eu diria que nós avançamos muito. O Brasil hoje é outro, não é o mesmo da década de 70, ainda bem, né? O Brasil hoje ele é um país que avançou bastante com relação à educação e à formação das crianças e jovens. Nós estamos num processo ainda de mudança. Costumo dizer que o Brasil é um país apenas adolescente, né? Ele não é um país maduro, no sentido da sua historicidade. Ele é um país que está se formando, né? Se a gente for imaginar a Europa, que tem milhares de anos de história, nós somos criança, né? Então eu acho que o Brasil ele tem um caminho pela frente ainda para fazer, de mudança, de transformação na própria mentalidade. E eu acho que o Brasil tem tudo, enquanto país, enquanto nação, para se tornar um diferencial, ou uma nação diferenciada no mundo inteiro. Justamente por essa gama de diversidade e especialmente porque nós estamos num processo de aceitação dessa diversidade. Vai demorar um tempo, é verdade, mas certamente nós vamos chegar lá. Daniel, as perguntas vêm chegando na minha cabeça, assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou tentar organizar meu raciocínio para facilitar para você que está aí, né? E também para o Daniel. Mas, Daniel, tem uma questão, nós precisamos ir para o intervalo em breve. Eu quero deixar você pensando nessa questão. A transformação da oralidade para a escrita, ou seja, da palavra falada para a palavra literária, vamos dizer assim, foi um processo que te aconteceu a partir de uma provocação de um aluno. Mas o peso da oralidade e o peso da palavra, eles continuam ainda desequilibrados, né? Não há uma valorização da oralidade quanto há a valorização da palavra escrita. E eu queria que você falasse disso, por que isso, né? E se você considera que isso também acontece. Mas eu queria que você faça depois do intervalo. Claro. Nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já. Continue conosco. Eu disse que era rapidinho, estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, recebendo hoje, com muita honra, Daniel Munduruku, escritor, doutor em educação pela USP,
Daniel, eu deixei uma pergunta no ar, eu vou retomar para quem está chegando em casa agora, ligando a televisão. O peso da palavra, ele é diferente se ele é oral ou se ele é escrito? Ele tem um certo peso, claro. Eu diria assim, numa resposta rápida, que a oralidade vende menos que o livro, ou que a palavra escrita. Portanto, tem um peso econômico dentro da sociedade, inclusive. Agora, efetivamente, na formação das pessoas, o que vale mais é a oralidade. Crianças pequenas, por exemplo, gostam de ouvir histórias. E, às vezes, os pais não conseguem contar a história, eles leem. Isso, obviamente, vai ajudando a criança também a criar um gosto pela leitura literária, pela escrita. Mas o que a criança gosta efetivamente é de ouvir, né? Ou seja, passa pela intermediação da palavra, né? Aliás, a palavra é tudo, porque dizem que foi assim que Deus criou o mundo, né? Pela palavra, pelo som mágico da palavra. Então, é a palavra que cai nas pessoas. A leitura não tem esse dom, né? A palavra, quando a gente escuta, ela faz um mergulho dentro da gente, né? Ela mexe com o nosso interior, com o nosso espírito, com a nossa alma. Ela mexe com a nossa sensibilidade, né? Então, a palavra tem, na formação da pessoa, é mais importante do que a escrita. A escrita ela vai ganhar uma importância, ou a leitura literária, ela vai ganhar uma importância posteriormente, quando as pessoas precisam ter um outro referencial, né, de leitura de mundo, né, que é a formação da consciência. Eu diria que, então, para resumir, eu diria que a palavra mexe com o nosso coração. A palavra falada, a oralidade. E a palavra escrita, ela mexe com o nosso intelecto. Para eu me ver satisfeito, eu tive a sensação, por exemplo, se eu estou lendo um livro para o meu filho, não é igual eu estar contando uma história para ele. Então, há uma diferença, você acredita? Há uma diferença na tonalidade, né? É isso que mexe na sensibilidade. É do jeito como você conta. Quando a história está dentro de você e você reconta a história, sai de um jeito. Quando você lê... Conta com mais emoção. Sem dúvida. E aí, quando você está lendo a história de alguém. Não é? Ela não faz parte de você, aquela história. Então, a criança sente muito mais isso. Interessante. Aí a gente pode entrar também na questão das mensagens de textos hoje, WhatsApp, Facebook, Messenger. Quando você manda uma mensagem, normalmente você não consegue mandar todo o sentimento, a forma do sentimento que você está mandando. Seria isso também? Eu acho. Aliás, nós estamos abandonando a nossa capacidade de encontrar as pessoas e falar frente a frente, face a face, não face a face, né? E isso é que efetivamente cria um elo entre as pessoas. O celular e as outras tecnologias, elas acabam, na verdade, separando as pessoas da possibilidade do encontro, né? E isso, ainda bem que as sociedades indígenas brasileiras fazem isso ainda muito. Usam a tecnologia também, mas estão salvaguardando essa preciosidade que é o encontro entre as pessoas, né? É o olho no olho, ser franco, olhando para a pessoa. Porque o corpo fala, né? É o toque, né? O abraço, enfim. Exatamente. Daniel, mas voltando à questão da identidade, a gente apresentou Daniel Munduruku, ele é do povo Munduruku, mas qual é a identidade desse povo Munduruku? Onde vive o povo Munduruku e qual que é a história desse povo? A língua. Sim, eu vou contar um pouquinho isso, mas só queria retomar aquilo que eu dizia antes sobre o índio, e ser índio ou não ser índio, né? A história. Quando as pessoas me chamam por esse apelido índio, elas estão justamente escondendo o que eu sou de fato. E o que eu sou de fato? Eu sou Munduruku. Essa é a minha identidade. Quando a pessoa me chama de Munduruku, ela tá descobrindo que, na verdade, eu pertenço a uma tradição muito rica, né? Que tem história, que tem rituais, que tem crenças, que tem espiritualidade, que tem, inclusive, uma ancestralidade, né? Que é o que dá sentido. Então, quando a gente esconde isso sobre esse termo índio, a gente está escondendo que um caiapó é caiapó e não é simplesmente um índio.
que o caingangue lá do sul do Brasil é caingangue, que o munduruku é munduruku e não é esse apelido, essa palavra que esconde. E eu tenho muito orgulho sempre de dizer para as pessoas que eu pertenço a esse povo, que eu sou munduruku. Munduruku é um povo que vive em 3 estados brasileiros. Vive no estado do Pará, onde tem um número maior de pessoas, no Amazonas, que foi onde aconteceu o primeiro contato dos mundurucus com a sociedade brasileira, e mais recentemente tem os munduruku vivendo aqui no município de Juara, aqui em Mato Grosso, né? Portanto, é um povo que está nesses 3 estados bem presente. Nós somos uma população aproximada de 15 mil pessoas, que fala uma língua do tronco tupi, né, que é a língua munduruku mesmo, e que tem um contato com a sociedade brasileira já de aproximadamente 300 anos. Portanto, é um povo que participa da história do Brasil já há um tempo considerável, né? E que participou dessa história de uma forma efetiva assim, porque o povo munduruku, por exemplo, ele tinha uma fama antiga, e para você ter uma ideia, né, você que está assistindo também, o povo munduruku é o único povo brasileiro que tem o hábito, ou tinha o hábito guerreiro, de cortar a cabeça dos inimigos para fazer troféu. E isso fez desse povo um povo assim, muito respeitado, talvez pelo terror que cause isso, mas e também pelo a sua dinâmica guerreira, de formação das crianças para a guerra, né? Isso em tempos, obviamente, antigos. Esse tipo de característica cultural, ela foi aos pouquinhos sumindo, porque também a guerra tomou outra proporção, né? Também a formação dos guerreiros tomou uma outra proporção, sobretudo quando os munduruku, no início do século XX, eles foram aldeados. Até então era um povo nômade, um povo que andava por vários lugares, não tinha muita fronteira, mas tinha um pouco a sua localização entre Amazonas e Pará, sobretudo. E a partir de um determinado momento, com a presença missionária no território em que eles habitavam, esse povo se fixou, né, às margens do rio Tapajós, e dali para frente também as expedições de guerra cessaram, portanto a caça às cabeças cessaram, e tudo isso acabou fazendo com que esse povo tivesse assim conquistado um território relativamente grande, e também conquistado um respeito dos outros povos ao redor, né? Ainda hoje o povo munduruku ele é considerado dessa maneira, é um povo bastante respeitado, embora, claro, 300 anos de contato, muita coisa se mudou, né? O povo munduruku, ele não é, obviamente, o mesmo povo de 1700, 1800. É um povo novo, é um povo que se refaz todo dia pela própria necessidade que o contato nos impõe, né? Porque o que o contato faz não é mudar a cultura. A cultura, por si só, ela se transforma no momento em que a gente entra em contato com outras culturas, né? Eu sou munduruku, mas eu tenho hoje uma formação e uma possibilidade de articulação que só é possível por eu ter frequentado outras tantas culturas, aprendido outros tantos pensamentos. E todas essas histórias que você está contando para a gente agora, elas estão nos seus livros? De uma certa maneira, sim. A minha obra, eu tenho 47 livros publicados hoje. A minha obra, toda ela é voltada para a formação de crianças e jovens. É uma obra em que eu trago muito a questão indígena, a temática indígena, claro, e tenho como princípio ser uma obra que educa, né? Que traz uma maneira de olhar para os povos indígenas diferenciado, tentando alertar as crianças e jovens para a necessidade de a gente olhar o outro como o outro é e não como a gente gostaria que fosse, né? E então todas essas obras estão, todas essas ideias estão de certa maneira presentes nessa minha obra. Nós caminhamos para o final do programa, infelizmente. Eu sei que você ficou triste, eu também estou. Queria falar mais uns 35 minutos, no mínimo. Mas, para a gente fazer as considerações finais, eu queria trazer uma reflexão
Hoje nós estamos na idade, vamos dizer, na pós-modernidade, né? Então se fala de identidades fluidas, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Aquela frase que está no livro do Bergman. Eu queria que você, refletindo sobre isso, você fala da sua raiz, quer dizer, hoje eu não sou quem eu era, mas não deixei de sê-lo, né? Então, nesse paradoxo, né, que a gente enxerga nessa perspectiva da cultura e da resistência, da identidade, melhor dizendo, e da resistência, eu queria que você fizesse essas considerações finais para a gente poder esperá-lo para a próxima. Eu gostei muito de conversar com vocês, porque a maioria das pessoas, quando conversam comigo, elas querem saber detalhes da vida indígena. E, às vezes, não querem saber muito o que o pensador munduruku, né? Aquele que fica mundurucando, efetivamente pensa. E eu me sinto bastante à vontade de poder conversar esse tipo de assunto, elaborar um pouco essas ideias, exatamente porque as pessoas precisam entender que os povos indígenas têm todo um sistema de pensamento que precisa ser aprendido, né? Um sistema de pensamento que passa por uma compreensão de tempo, de espaço, de geografia, de química, de física, e que muitas vezes é escondido através do preconceito que as pessoas têm a respeito desses povos. Há uma sabedoria latente muito grande. O povo indígena está em constante processo de aprendizado, não é? E esse processo de aprender é que nos torna seres do agora, né? Seres do hoje, do momento, do presente. E isso, é claro, numa sociedade que tem um pensamento linear como a ocidental, não consegue alcançar às vezes. E talvez isso dá a ideia de estarmos muito distantes. Mas, na verdade, a experiência de humanidade que um munduruku tem ou que um outro povo tem é uma experiência única, vital, fundamental e que é capaz de se articular com as outras formas de humanidade, né? E isso é a grande riqueza, a meu ver, que a diversidade indígena apresenta para o Brasil. E o Brasil não está sabendo explorar isso, porque quer explorar riquezas minerais e não quer explorar, às vezes, o pensamento, a sabedoria que esses povos carregam consigo. Grato, Daniel. Eu quero pedir para colocar o site danielmunduruku.com.br. Caso você queira conhecer mais, pedir as obras, Daniel, acho que é possível também. Sim. Através do site, trazer um pouquinho mais desse conhecimento. Agradecer a Deise pela participação. Eu grato. que agradeço por essa aula, Daniel. Grato a você que está em casa. E a gente deixa aqui um convite simples, né? Para você que acha que o Brasil só fala uma língua, eu quero dizer que o Brasil fala muitas línguas. E que cada uma dessas línguas é uma identidade dentro de si e é uma pluri- e multiculturalidade muito maior do que os horizontes que a gente enxerga nas nossas televisões, no nosso dia a dia, no nosso jornal. Vamos expandir os horizontes, reconhecer o outro, porque reconhecendo o outro a gente conhece a gente mesmo. Então vamos nesse processo. Fiquem com Deus, grato por tudo. Nós voltamos a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima.